Olá, muito bem, amigos que nos acompanham pelo Piracicaba Hoje, pelo Jornal Piracicaba Hoje, Portal Piracicaba Hoje, Rádio PH Play, pelas nossas redes sociais. Nós vamos hoje, com a nossa entrevista, conversar com Ângelo Frias Neto sobre mercado imobiliário. Ângelo Frias Neto é diretor-presidente da Frias Neto Consultoria de Imóveis. Ele também é diretor de convênios da ACIP, que é a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Ângelo Frias Neto é ainda diretor do Secov e diretor da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário. Nós sabemos que o mercado imobiliário é um dos pilares da economia brasileira e também sofreu as consequências e talvez ainda sofra as consequências da pandemia do novo coronavírus, que veio justamente numa época em que o país começava a esboçar uma reação de crescimento econômico. Ângelo, boa tarde, muito obrigado por ter cedido seu tempo e vindo até aqui ao nosso estúdio do Piracicaba Hoje. Tá bom. É uma satisfação estar falando aqui com os ouvintes e com os que assistem os vídeos do Piracicaba Hoje. Obrigado aí pelo convite. O ano de 2020, terminava o ano de 2019, vamos falar, e começava 2020, e todo mundo muito esperançoso, acreditando num ano extremamente auspicioso. E que, para o nosso setor, não deixou de ser. Nós tivemos aquela surpresa inicial no mês de março de 2020, que infringiu, foi muito forte em abril, né? E vamos dizer assim, como resultado geral do ano de 2020, apenas o mês de abril mesmo que foi bastante difícil para nós, que foi o momento que todo mundo estava se adaptando, entendendo o que estava acontecendo. No início ninguém sabia exatamente, ninguém estava entendendo exatamente o que significava essa pandemia, quanto tempo ia durar e quais as consequências, né, qual a mortalidade que seria. Felizmente, não se realizaram as previsões mais catastróficas, né? E tivemos aí não foi muito bom. A gente sabe que muitos setores foram extremamente prejudicados, muitas empresas fechadas. Agora, o setor imobiliário foi diferente, como alguns outros setores, né? Se a gente pegar o setor das vendas de internet, né? Como o crescimento de todas as empresas com vendas pela internet, Amazon, Magazine Luiza e tantas outras, né? A parte de logística para a internet cresceu muito, né? A parte de supermercados, a parte de farmácias e drogarias e alguns outros setores tiveram muito bem nesse período. Mas sabemos que tiveram setores que foram extremamente prejudicados, né? Principalmente comércio, né? O comércio de rua, que aí não estava se preparado ainda para o comércio da internet, que dependia daquela venda, principalmente os comércios mais centrais, né? Que eram os mais visados. Então muita loja fechou, houve muito problema. Mas, da mesma forma, no nosso setor, o que aconteceu? Quando veio a quarentena, fica em casa, as pessoas começaram a enxergar a casa, o imóvel, a residência com outro olhar. Então, hoje as pessoas enxergam o imóvel de forma diferente. Antigamente se valorizava muito, quero ter um carro X, uma Mercedes, um Land Rover, BMW, não sei o que e tal. De repente o cara tem que ficar em casa. E ele usava a casa como um pit stop, sei lá, saía de manhã para trabalhar. Voltava para dormir. Voltava à noite para dormir, não sabia. Agora o cara tem que ficar lá 24 horas em casa. E muitas vezes trabalhando em casa. E às vezes a mulher também trabalhando. E os filhos estudando na internet também. Então, primeira coisa, aumentar a velocidade da internet. Todo mundo começou a valorizar. Então, você pegar as lojas de materiais de construção, a quantidade de reformas feitas, que quer dizer, todo mundo procurando melhorar aqui, melhorar ali, mudança de imóveis, né? A busca de casas, tanto em condomínio como fora de condomínio, ou
de lotes em loteamentos fechados, ou mesmo mudança. Você morava em apartamentos menores, procurando um apartamento maior que acomodasse melhor a nova situação que está vivendo. Então as pessoas passaram a dar um novo valor ao imóvel que ela vive. E isso fez com que o mercado dinamizasse, né? Dinamizasse, e a gente tivesse um desempenho bastante favorável. O susto foi em abril. Depois, a hora que começou a entender o que estava acontecendo e viu que a casa é realmente importante para a pessoa também para trabalhar, aí o mercado começou a se ajustar. O mercado imobiliário também se adaptou rapidamente, né? Como muitos setores, né? O que, felizmente, por exemplo, no caso da nossa empresa, a gente estava bastante preparado já, tecnologicamente, para essas dificuldades que viriam. Então, a gente tem todo o sistema na nuvem, né? Tem o sistema de atendimento por chat ou WhatsApp, tudo conjunto no mesmo sistema, que para atender ao cliente, né? Quando a gente precisou fazer home office, ficamos mais de um mês home office. Então, felizmente, a gente já tinha os sistemas ERP, CRM na nuvem, mas o sistema de atendimento também, tudo na nuvem, através de chat e WhatsApp, tudo interligado. Depois, começamos a fazer visitas virtuais, né? Então, o corretor atendia ao cliente. Se o cliente não queria ir até o imóvel por causa daquele período mais rígido da quarentena, ele fazia uma videochamada no local, apresentando todo o imóvel para o cliente, facilitando assim a vida do cliente. Nós temos todo no site os imóveis exclusivos com fotos profissionais, com vídeos profissionais dos imóveis exclusivos, né? Então, isso facilitou muito para o cliente. Também, nesse momento, a gente já vínhamos, desde outubro de 2018, com assinatura dos contratos de locação digital, eletrônico. Então, estava funcionando bem, tanto a assinatura, a vistoria, tudo eletrônico, sem papel. Então, a gente trabalha na parte de locação sem papel, tudo eletrônico. Então, isso nos ajudou bastante, principalmente nesse momento. E passamos a fazer a entrega da chave, quando alugado, por delivery, né? Então, ia na casa do cliente entregar a chave e tal, porque ele assinava pelo computador ou pelo celular, né? E entregando a chave virtual, por delivery. E também aproveitamos e iniciamos em abril, né? Durante o mês de abril, a assinatura eletrônica também dos contratos de venda, que a gente vai postergando um pouco para começar, mas quando aperta para resolver, e começamos. E daí, logo em maio também, assinatura de escritura de forma digital através do e-cartorário, então também digitalmente, então facilitando a vida dos clientes que mesmo não estando presentes, consegue assinar também, ou o contrato de venda ou até uma escritura de forma remota. Você acredita, Ângelo, que essas opções, essas alternativas, elas permanecem em 2021, mesmo se as coisas voltarem a, pelo menos, parcialmente igual ao que era antes, ou essas funcionalidades vão prevalecer? Algumas funcionalidades vieram para ficar, né? Outras vão ser menos utilizadas. Por exemplo, não tem nada como uma negociação, uma visita presencial, uma conversa olho no olho, tal. Mas quando em impeditivo, a gente tem outras ferramentas que se faz, né? Fizemos, hoje nossas salas de reunião, todas estão adaptadas para videoconferência, né? Fizemos inúmeras, milhares de videoconferências durante todo o ano. Foi também um ano onde de aprendizado, muito aprendizado, durante principalmente o período mais fechado da quarentena, que estava mais rígido. Muitos cursos para toda a empresa, muitas palestras, cursos, desenvolvimento. Então,
houve um salto de conhecimento muito grande nesse momento, onde se aproveitou bastante os cursos de EAD, as palestras, as lives, muitas lives importantes. Então, foi bastante nós conseguimos dar uma volta por cima. Mas como é que foi o comportamento do colaborador da empresa? Como que ele se adaptou a todas essas mudanças aí num prazo tão curto, né? Porque o negócio chegou e falou, vamos ter que fazer, porque senão... Foi a mudança na marra, né? Quer dizer, felizmente a gente tinha as ferramentas já à disposição e uma vez colocado no começo, como eu falei, né? A março, com todo mundo um pouco aturdido, né? Sabe, foi final de março. E abril, foi todo mundo se adaptando, mas ao mesmo tempo, durante o mês de abril, a gente iniciou muitos cursos de preparação e lives com os corretores, com os colaboradores, funcionários, para ir preparando e as pessoas entendendo o que estava acontecendo e entendendo, usando alternativas. E daí nós, da ABMI, né, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, lançamos no final do mês de abril o primeiro salão imobiliário digital do Brasil, que foi o maior salão Digimob, reunindo mais de 50 empresas do Brasil. Fizemos um salão totalmente digital, onde o cliente entrava em contato pelo chat, onde ele escolhia o imóvel, podia fazer a visita virtual, e foi um grande sucesso. Naquele momento que o mês de abril deu aquela paralisada, tivemos mais de 12 milhões de VGV de venda naquele mês. E foi um grande sucesso aí para nós no momento para dinamização. Depois de maio aumentou mais, junho mais, e assim veio crescendo. Teve outro já de Digimob? E tivemos um outro Digimob agora, né? No final durante o mês de novembro, né? Que também foi um sucesso, superou em resultado esse primeiro Digimob. O que se espera, o que podemos dizer que o mercado imobiliário pode esperar aí, e agora neste ano 2021, essa questão da vacina, da imunização, começo de imunização, as coisas possivelmente devem começar a voltar ao normal, pelo menos parcialmente. Qual que é o efeito disso? Acho que a economia, eu queria que você fizesse uma análise dessa conjuntura econômica no Brasil, né? No mercado imobiliário. O mercado imobiliário, como eu disse, ele foi de certa forma agraciado aí com uma série de fatores que contribuíram aí para o desenvolvimento. Então, a pessoa passou a enxergar o imóvel de forma diferente, isso é geral. Nós estamos numa situação extremamente favorável, com taxas de juros do financiamento imobiliário mais baixas da história. E os bancos concorrendo entre si. Hoje nós temos bancos privados com taxas menores do que até os bancos oficiais. Então, por causa da concorrência, então isso é extremamente positivo. A Selic, que baliza a taxa de juros do Brasil, é a mais baixa da história, 2%, né, ao ano. As aplicações financeiras não rendem praticamente nada, sem risco, né? As de risco, é claro, é um risco. Uma hora você tem bastante, outra hora você pode ter zero, né? A inflação baixa, né? E o que diferencia muito a aplicação de você num imóvel em relação à aplicação financeira? A aplicação financeira varia e conforme o tipo de aplicação que dá muito rendimento, principalmente de risco, você pode ter zero. O imóvel nunca você vai ter zero. Você pode até ter uma dificuldade de vender ou reduzir um pouco o preço num pior momento da história, mas zero você não vai ter. Você vai ter um rendimento. Você vai ter um rendimento. É diferente. Então é um negócio sólido, tem uma escritura, tem tijolo, né? É uma coisa diferente que as pessoas sentem. E até todos esses fatores contribuíram também para que voltassem os investidores a comprar imóvel, visando principalmente locação. E a gente vê até hoje, como a taxa de juros de financiamento imobiliário é extremamente baixa, muitas pessoas até comprando imóvel e financiando uma parte, e essa parte que ele financia, ele paga com o aluguel e sobra. Sim. Então, até esse tipo de investidor é possível hoje fazer, dada essa conjuntura que está as taxas de juros do país. A orientação hoje para o cidadão que está ali
interessado em fazer uma aquisição, adquirir um imóvel, é não ter medo, pode ficar tranquilo que dá para fazer negócio, que a economia segura, né? Olha, o que a gente nota a economia tem progredido, não em grandes saltos, mas a gente tem progredido. A gente vê mesmo o resultado do PIB do país, que os pessimistas falavam em menos 9%, perto até de menos 10%, chegou, está em torno de menos 4%, ainda não tem os números finais, né, do ano passado, e esse ano já espera-se o crescimento, né, e a tendência é crescer do que a gente estava, e a gente vê a indústria mês a mês tem crescido, né. É claro que ela teve uma desaceleração grande, então ela leva um certo tempo para voltar ao patamar inicial, mas a gente tem que vendo as notícias, né? O venda do comércio tem aumentado, tudo. Então a gente vê um ano que auspicioso aí, que de crescimento. De certa forma, o problema da pandemia, as pessoas hoje têm muito mais conhecimento de como funciona isso. A gente vê mesmo a parte da saúde, os técnicos de saúde hoje conseguem tratar melhor quem tem o problema da doença, né? E dar uma condição muito mais eficiência do que se fazia no início, porque hoje se conhece muito melhor os procedimentos, o que fazer, né? Então a gente sabe que consegue um sucesso muito grande. Você pega a quantidade de pessoas infectadas, mas que vieram a óbito, vem diminuindo em proporção muito em relação ao que era o início, né? E agora tem a vacina aí, que devemos começar, acho que até o final do mês, que é uma grande expectativa no mundo todo. A gente vê muitos países do mundo já vacinando, né? A Europa, Estados Unidos, Israel, Austrália. Então, agora a gente acredita que com isso vai diminuir esse grande medo, assim, das pessoas. É claro que ainda nós não podemos baixar a guarda, né? Tem que continuar se cuidando, se higienizando, usando máscara quando está com mais pessoas, né? Nas reuniões. E as empresas, a gente vê, as empresas no fim, elas também, as que mais cuidam da saúde, nos ambientes, né? Procura deixar o ambiente mais espaçoso, com ventilação, né? Circulando bastante o ar, utilizando máscara, fazendo higienização periódica, e isso aí vem garantindo que não haja essa contaminação. A gente vê, dentro das empresas tal, praticamente não tem a contaminação vem dessas festas, dos bares, restaurantes, das confraternizações. Tem mesmo uma pesquisa, acho que no final do ano passado, mostrou que nem mesmo nos supermercados o índice de contaminação era alto, era muito pequeno. O supermercado é um setor que ficou aberto durante todo o período da pandemia. Então, assim, não havia contaminação de funcionários. Ou se houve, foi pouco, né? Nada expressivo. Quer dizer, a contaminação vem de fora, vem da falta de cuidado mesmo, né? Eu, por exemplo, tenho um conhecido, né? Um rapaz adolescente para jovem. Reuniram aí e alugaram um imóvel na área rural, aí perto da represa, 25 jovens aí, né? Agora no final do ano, dos 25, 20 ficaram com coronavírus. Nossa. Então não tem. A moçada, aí, a gente vê mesmo. Precisa colaborar também. Então, nesse ponto, as pessoas, o que eu falo, está tendo muito mais contaminação. Agora deve-se grande aumento em função das viagens, que todo mundo foi viajar, as praias ficaram lotadas, hotéis lotados, os lugares lotados, restaurantes, essas coisas, e os locais de confraternização, nas casas ou em locais alugados, essas coisas que encontravam lotados, claro, amplificou aí o processo de contaminação, por isso que deu esse pico aqui nesse momento, que acredito que isso tenda a reduzir de agora para frente, né? Porque o final do ano foi agora, né?
Então, acho que mais um mês é para diminuir, vamos assim, esperamos. Piracicaba deve ter mais investimentos em relação ao ano passado no setor imobiliário, Ângelo? Sim, Piracicaba tem bastante perspectivas aí de lançamentos, né? Tanto de loteamentos abertos, quanto de edifícios, loteamentos fechados. É uma cidade que está cada vez mais verticalizada também, né, Piracicaba? Também. Piracicaba passou por um momento que ela ficou um pouco para trás na verticalização, principalmente na década de 70, 80, em função da queda do Comurb em 1964, né, que foi bastante traumático na época, e as pessoas demoraram um pouco para ter confiança de novo nos edifícios, né? Mas daí para frente, da década de 90, dos anos 2000, a gente vê que foi voltando, construindo, né? Mas ficou esse lapso aí, nesse período, que impactou bastante a queda do Comurba. E esses investimentos devem contemplar todos os setores, como você dizia. Todos os setores, tanto no baixa renda, no Minha Casa Minha Vida, né? No média renda, o padrão mais alto, né? E a gente sabe que existem clientes para diversas características de imóvel, porque cada ser humano é diferente, né? Sim. Não é que nem na China de Mao Tse Tung, que todo mundo era obrigado a vestir aquela mesma túnica, aquele mesmo negócio, tal. Mas ser humano não é assim, cada um vê diferente. Até outro dia eu estava passeando num loteamento, num bairro com minha esposa, e falei, olha, que interessante, né? Cada cidadão, os lotes são parecidos, o loteamento é o mesmo, mas cada cidadão faz a casa de uma forma diferente. Exato, não tem uma igual a outra. Então o ser humano é assim, né? Por exemplo, o Homo sapiens surgiu na África, lá no centro da África, mas você viu, tem gente que foi morar no deserto, tem pessoa que foi morar no Polo Norte, e assim na Lapônia, tem gente que se adapta, foi na Europa, né? Então cada um é um, e isso que é a grande liberdade do ser humano, que faz dá essa criatividade para o ser humano. Mesmo né? nessas casas que são o que a gente chama de conjunto, dos conjuntos, o cidadão imprime ali uma característica que diferencia o imóvel dele do outro, né? Então tem pessoas que preferem, pela comodidade, facilidade, localização, tal, morar num edifício, né? Morar no apartamento, porque é tudo mais fácil, mais perto, geralmente são regiões mais centrais. Pode se deslocar a pé, para as coisas. Tem pessoas que preferem um condomínio, que é mais contato com a natureza, ou uma chácara. Então, cada um... Mas é muito particular, né? Hoje, as grandes demandas são tanto para loteamento fechado, né? E loteamento, e para edifícios, né? Edifícios aí dos mais diversos padrões aí que tem, né? Desde, como eu falei, do Minha Casa Minha Vida, até do altíssimo padrão. Tem procura e tem pessoas interessadas. Ângelo, agradeço a sua participação aqui conosco no Piracicaba Hoje. Que isso, foi uma satisfação aqui estar falando com o Piracicaba Hoje, com os ouvintes e vídeo espectadores aí do Piracicaba Hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Nós conversamos nesta nossa entrevista com Ângelo Frias Neto. Ele é presidente da Frias Neto Consultoria de Imóveis, também diretor de convênios da ACIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, diretor do Secov e também diretor da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário. Ângelo Frias, muito obrigado por estar aqui conosco, nós agradecemos. Este vídeo poderá ser assistido no nosso YouTube, no YouTube do Piracicaba Hoje, também no nosso Instagram, no Facebook, enfim, em todas as nossas redes sociais. Nós agradecemos a audiência de todos, tenham todos uma ótima tarde.